Oi, tudo bem? Eu estava lendo uma história aqui e achei uma coisa muito interessante. Quero que vocês ouçam essa história. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então quer dizer, eles estavam vindo uma guerra, chegaram em casa e estava tudo queimado, tudo destruído, e as mulheres e os filhos e as filhas e todo o gado, tudo que eles tinha sido levado. As casas queimadas, e eles chegaram lá depois de uma guerra, 3 dias depois, eles estavam ali naquela situação. Davi chorou, assim como todos os outros homens, que haviam perdido seus filhos, suas filhas, suas esposas, e quiseram apedrejar Davi. Então, quando você estiver numa luta, não fique chorando. Vá para a luta, vá para a guerra. Reanime-se no Senhor e vá para a guerra, porque Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Ou seja, Davi quebrou uma regra aqui. Quem usava a estola sacerdotal era o sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era rei. Mas Davi, no tempo da lei, ele quebrou uma regra e vestiu a estola sacerdotal e consultou ao Senhor seu Deus. E consultou a Deus infringindo em uma lei, porque somente os sacerdotes de linhagem sacerdotal é que poderiam exercer o sacerdócio. Mas Davi, no tempo da lei, quebrou uma regra e, usando a estola sacerdotal, consultou ao Senhor. E será que Deus respondeu para ele? Será que Deus não ficou assim, Davi, você não podia ter feito isso? Não, olha só o que diz a história. Traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi ele e os 600 homens que com ele se achavam. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Peraí, retardatários? Da onde surgiram esses retardatários? Davi, porém, e 400 homens continuaram. Davi saiu com 600 homens. Retardatários, Davi continuou com 400 homens, continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Olha só, coitadinhos, né? Que bonitões, né? 200 ficaram. Quer dizer, foram para a guerra, voltaram da guerra. Quando era para salvar as mulheres e os seus filhos, nós estamos cansadinhos, coitadinhos, estão cansadinhos, né? Ficaram o quê? Assistindo Netflix enquanto os outros iam lá para a luta? Segue a história. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi.
Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Opa! Olha aí a luz no fim do túnel. Quer dizer então que vocês botaram fogo em Ziclag, é? Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Ou seja, já que estás aí morrendo e nós te demos um alento, nós te demos aí o que comer, o que beber, cuidamos de ti, será que tu pode nos guiar até esse bando aí? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. Ou seja, Davi achou um egípcio, ele foi abandonado lá pelo seu senhor porque ele estava doente. Davi ajudou ele, deu o de comer e de beber, e ele disse: olha, se tu não me entregar para o meu chefe lá, para o meu ex-dono, posso te guiar até lá. E se tu não me matar, eu posso te guiar até lá. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Claro, os caras tomaram as mulheres, os filhos, os bens, estavam curtindo, estavam fazendo uma festa de arromba de tudo que eles tinham conquistado. E descendo, voltando um pouquinho, descendo os guiou, eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, quase 24 horas, matando os caras, ferindo os caras, matando os caras. E feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Peraí, Davi saiu com 600 homens, 200 estavam cansadinhos, foi só com 400, fugiram 400, apenas 400 fugiram, ou seja, se aqueles 200 lá não tivessem arregado, eles poderiam, se cada um deles matassem 2, não tinha escapado nenhum dos inimigos. Ou seja, aquele que desiste, aquele que fica cansado da luta, que fica cansado da sua função, do que tem que fazer, do que tem que ser feito, ele deixa o inimigo fugir, deixa o inimigo escapar. E o que seria uma vitória completa, uma vitória plena, passou a ser uma vitória parcial. Tudo bem, 400 homens apenas, mas eles não deveriam ter fugido. E assim Davi salvou tudo quanto havia tomado aos malequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Olha só, lá atrás Davi chorou e eles disseram: vamos matar Davi, vamos apedrejar ele, esse bunda mole aí. Mas aí aqui, não, Davi ele nos guiou até aqui e tal, e a gente conseguiu chegar aqui, conseguiu recuperar tudo, as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos bens, e ainda mais que isso, o despojo. Este é o despojo de Davi. Ou seja, Davi, enquanto ele chorou, as pessoas queriam matá-lo. Mas quando ele se reanimou no Senhor, quando ele buscou, quando ele foi lá e lutou, quando ele lutou por aquilo que era dele, quando ele lutou por aquilo que ele estava lá para fazer isso, ele era o rei, quando ele lutou por aquilo que ele tinha que lutar, aí eles disseram: eis aqui o despojo de Davi, eis aqui o reconhecimento de que tu és o rei, Davi. Era isso que o povo estava dizendo. E
Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, lá assistindo Netflix, lembra aqueles 200? Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Claro, estavam lá descansadão, aí viram Davi lá hoje, olha, Davi e a galera voltando, olha, tem uma galera com eles, uma mulherada, uma meninada, as nossas mulheres, os nossos filhos, vamos lá, que eles resgataram todo mundo, saíram correndo em direção a Davi. E Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. E aí, galera, tudo bem? Como é que tá? O que tava passando na Netflix aí? Compraram lá o pacote lá do combate, lá da luta, o UFC, ficaram aí assistindo? O que rolou aí enquanto a gente estava lá na peleja? Vocês aí ficaram fazendo o quê? Foi mais ou menos isso. Então, Davi, aproximando-se deles, os saudou cordialmente. E aí, galera, beleza? Só que os que estavam com Davi, então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Ou seja, todo o despojo eles não vão ter parte. Agora, deixa eu levar as mulheres, os filhos, porque eu já conto o que aconteceu, o que eu imagino que aconteceu naquele momento. Então ele disse assim, ó, cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Então, vamos desenhar a história. Davi estava em guerra, voltou da guerra, chegou à cidade consumida por fogo e as mulheres e os filhos tinham sido levados cativos. Ele saiu com os seus 600 homens, chegaram no ribeiro de Besor, 200 bonitões. Nós estamos cansados, não vamos lá nessa peleja não, vamos ficar aqui aquém do ribeiro de Besor, vamos ficar aqui aquém atravessar esse ribeiro aí ainda, meu Deus, é muita luta, é muito esforço, é muita coisa pra gente. Só o que está lá são as nossas mulheres e os nossos filhos. O que mais que tem lá? Despojo também, né? Não, mas nós estamos muito cansados, olha, nós corremos aí esses últimos 3 dias, Davi foi, e 400 homens, 200 ficaram aquém do ribeiro de Besor. Agora imagina o seguinte, quando Davi e esses 400 que foram com ele voltaram lá para Ziclag, ou melhor, para o ribeiro de Besor, e chegaram lá e viram os 200 retardatários, 200 bunda mole, para mim são bunda mole, que ficaram lá segurando bagagem, guardando a bagagem, enfim. Para mim, esses 200 que ficaram lá, eu falei, né? E Davi voltando com os 400, cada um com a sua esposa, os seus filhos, os seus bens, foram chegando, e os 200 lá, cansadinhos, coitadinhos, esperando, aí chegando, vendo, olha minha esposa, olha o meu filho, olha minha filhinha, chegando aqui, imagina a cara delas, das esposas, dos filhos, das filhas, para esses 200 bunda mole que ficaram aquém do ribeiro de Besor. Imagina. Então quer dizer, bonitão, que a gente foi sequestrado pelo inimigo e enquanto a gente estava lá, sequestrada na casa do inimigo, morando com o inimigo, sendo subjugada pelo inimigo, o bonitão ficou aqui cansadinho no ribeiro de Besor, sei lá fazendo o quê? Imagina a cara desses cidadãos em relação às suas esposas, chegando resgatadas por outros homens, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos,
talvez pelos seus parentes, mas o seu marido não foi buscá-los. O seu marido não foi defendê-la. O seu marido não foi defender os seus filhos. Imagina. Então a mensagem que eu quero deixar para você é: não desista da luta. Continue. Não desista da luta que você está passando. Continue. Porque o despojo vai vir. E você vai ter moral para dizer para sua esposa, para o seu filho, para sua filha: eu lutei por você. Eu lutei pela minha casa. Eu estava cansado, eu estava arrebentado, mas eu juntei forças de onde eu não tinha. E eu continuei. E eu perseverei. Não foi o meu vizinho que foi me resgatar a minha família. Fui eu. Ou seja mais um dos 200 que ficaram lá no Ribeiro de Besós. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Até a próxima.